Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores. Olá, seja bem-vindo ao Igreja Açores, o seu programa de rádio que leva até si a atualidade da Diocese açoriana. É notícia que marcou esta semana de abril. O presidente do Governo Regional dos Açores convidou o Papa Francisco a visitar a região a quando da sua vinda a Portugal em 2017, nas comemorações dos 100 anos das aparições de Fátima. Para além de ser um momento que, do ponto de vista pessoal, é bastante marcante e significativo, em representação da região autónoma dos Açores e do povo açoriano, tive a oportunidade de saudar Sua Santidade o Papa, de lhe dirigir verbalmente para visitar as Ilhas dos Açores, dando nota do quão importante isso seria para a esmagadora maioria do povo açoriano, para a região autónoma dos Açores também. Aguardamos agora, com muita esperança, que seja possível a concretização desta visita por parte do Santo Padre. No encontro no Vaticano, houve ainda uma oferta simbólica. Nesta audiência tive a oportunidade também de oferecer a Sua Santidade o Papa aquele que é um dos símbolos maiores da religiosidade do povo açoriano e que é exatamente uma coroa do Espírito Santo. Em reação ao encontro, Dom João Lavrador lembra que Dom António, bispo emérito da Diocese açoriana, já havia convidado o Santo Padre a vir aos Açores e garante que ambos os convites estão interligados. Para Dom João Lavrador, a visita do Papa Francisco à região seria uma lufada de esperança numa sociedade que passa por um momento difícil. A realizar-se esta visita do Papa Francisco aos Açores, a região revive um momento marcante de há mais de 2 décadas, Carmo Rodeia. O convite formulado por Dom António de Sousa Braga surgiu depois da confirmação da vinda do Papa a Portugal. O motivo invocado foi trazer à ultraperiferia geográfica europeia o Papa das periferias materiais e espirituais. Hoje, um ano depois, junta-se à vontade da Igreja a vontade política, como também aconteceu em 1991, quando João Paulo II visitou o arquipélago. A visita foi preparada ao milímetro pelo Governo Regional. Na altura, o interlocutor da Diocese era Monsenhor Augusto Cabral, hoje reitor do Santuário do Santo Cristo. O Papa João Paulo II, que visitou Fátima, viajou até aos Açores. Na Ilha Terceira celebrou uma Eucaristia. Em São Miguel foi apenas a celebração da palavra e essa imagem que ainda hoje todos guardamos do Santo Padre ajoelhado diante do altar do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Hoje, 25 anos depois, poder político e eclesiástico voltam a dar as mãos para interceder pela visita do Papa Francisco, o homem que cativa mesmo junto dos que não creem. Da visita sabe-se pouco, por enquanto, com a promessa de que a Fátima, para o centenário, virá, sobretudo como peregrino. As explicações de Carmo Rodeia, colaboradora do Igreja Açores.
Este domingo celebra-se o centenário de duas ouvidorias açorianas, Fenais da Vera Cruz e da Povoação. O dia 24 de abril é o ponto alto das comemorações que já decorrem há alguns meses. Para o padre Carlos Simas, ouvidor dos Fenais da Vera Cruz, o acolhimento e o incentivo para fixar os jovens nas localidades mais rurais devem ser prioridade. Há tantos jovens à procura de emprego, muitos jovens a concluírem os seus estudos e, no entanto, nós vemos que a população começa a envelhecer e os jovens, no seu objetivo, estão a emigrar para poderem oferecer a si próprios e aos seus descendentes mais tarde um futuro melhor e mais risonho. E daí a grande dificuldade é esta, é a falta de emprego que gera a imigração e que deixa as comunidades praticamente envelhecidas. Na Povoação e para o ouvidor padre Ricardo Pimentel, os objetivos estão bem definidos. Formar líderes para fazer face à escassez no clero. O nosso principal desafio, tem repetido várias vezes, está na nossa capacidade de formar novos líderes locais, formar cristãos, para que esses também se tornem, como disse, líderes. E quando nós tivermos líderes bem formados, cristãos bem formados, será mais fácil até, dada a escassez do clero, será mais fácil realizarmos a missão que é confiada à Igreja, que é anunciar o Evangelho a todos os povos. Julgo que ainda na nossa diocese, e falo pela minha ouvidoria, ainda há uma concepção laical apenas como ajudante o leigo como ajudante do padre. Os leigos não são ajudantes, não são meros ajudantes, mas são cooperadores. A tarde deste domingo é, portanto, de festa nas duas ouvidorias centenárias. Na Povoação, a celebração da Eucaristia pelas 16 horas, presidida pelo Vigário-Geral da Diocese, o cônego Hélder Fonseca Mendes, seguindo-se de procissão com a participação de 5 filarmónicas da ouvidoria. Já nos Fenais da Vera Cruz, celebra-se a missa solene pelas 17, presidida pelo Bispo de Angra, seguida de um convívio da comunidade. O movimento dos cursilhos de cristandade está empenhado em fazer comunhão diocesana entre as diferentes ilhas. No fim de semana passado, realizou-se em São Miguel pela primeira vez um cursilho de mulheres, juntando participantes da Terceira e de São Miguel. O cursilho teve como reitora a diretora diocesana do movimento e como assistente o responsável diocesano. Participaram 21 mulheres, foi o último cursilho do ano pastoral. Na hora do balanço, Bem-vinda Borges lembrou que, apesar das dificuldades, o objetivo é estender esta aproximação entre São Miguel e a Terceira a outras ilhas. No ano passado, em maio, nós tivemos aqui um momento que foi o Grupo Eltreia. Houve realmente uma aproximação entre as comunidades, entre estas duas ilhas e, de facto, reconhecemos que a aproximação só traz cada vez mais vantagens, novos conhecimentos e, ao mesmo tempo, se for visto pela fé, que aumenta-nos a fé, porque quando a gente tem a entrega e a disponibilidade, tudo se faz. Também Mica Matos, responsável pelo Subsecretariado de São Miguel, elogia este passo e sublinha que esta experiência enriquece o movimento. Metade da equipa da Terceira, metade de São Miguel. Eu acho que foi uma experiência riquíssima e notamos que a Igreja é comunhão. E esta comunhão entre os movimentos, o mesmo movimento das várias ilhas, eu acho que uma troca de valores, uma troca de experiências enriquecedoras da parte da Terceira como de São Miguel. Também o segundo assistente deste cursilho, o padre Nuno Maiato, sublinha a importância desta aproximação entre a Terceira, onde o movimento é muito ativo, e São Miguel, onde se está a reorganizar, destacando que assim é possível desenvolver a pastoral diocesana. O importante é vencer as barreiras psicológicas, diz o sacerdote. E acho que nós temos que quebrar a fronteira psicológica.
que acho que é esta que está a pesar e que está a ser mais, está a dificultar mais um trabalho de comunhão entre as ilhas. Hoje em dia é tudo tão rápido e é tudo tão perto. O mundo está tão perto de nós e nós continuamos ainda a achar longe a distância entre as ilhas. O movimento dos cursilhos de cristandade está presente na região há mais de 50 anos. Realizou perto de 400 cursilhos e continua a ser a grande escola de formação cristã na Diocese. Embora enfrente algumas dificuldades, é um dos movimentos mais ativos, salienta o assistente espiritual do movimento, Padre Júlio Rocha. Em relação aos outros movimentos, este movimento continua a ter uma vitalidade sempre renovada, um entusiasmo sempre renovado, e a diminuição de pessoas não é assim tão grande como acontece com outros movimentos. O êxito deve-se essencialmente àquela que é a essência do movimento. Os desafios que se colocam a este movimento são os desafios de sempre, desafios conciliares, desafios de modernizar as estruturas da Igreja com sangue novo, com gente que quer mudar para melhor aquilo que é preciso ser mudado. O movimento dos cursilhos de cristandade veio ao fundamental cristão e apela ao coração das pessoas para descobrirem a grande verdade do cristianismo, que é o amor de Deus, que se transmite através da amizade. E uma experiência de Deus nos cursilhos de cristandade marca para toda a vida. É por isso que na Diocese de Angra, grande parte das pessoas que pertencem a outros movimentos já fizeram uma experiência dos cursilhos de cristandade. Está implantado na Diocese, sobretudo nas ilhas de São Miguel da Terceira, como em nenhum outro lado do país e se calhar do mundo. O MCC é um dos maiores movimentos a nível da Diocese. Está presente nas ilhas Terceira, São Miguel e Santa Maria. Mas já se realizaram cursilhos em 7 das 9 ilhas do arquipélago. Apenas Flores e Corvo nunca tiveram a presença deste movimento, nascido em Espanha e que atualmente está presente nos 5 continentes. Finda a atualidade neste Igreja Açores, passamos então ao nosso espaço de entrevista. É nosso convidado desta edição o Padre José Júlio Rocha, ele que é presidente da Comissão Justiça e Paz. Bom dia, antes de mais. Bom dia, Tatiana. Começávamos por contextualizar esta comissão e a sua nomeação para este cargo. Foi-me pedido o ano passado por Dom António que chamasse, que convidasse algumas pessoas para fazerem parte de uma comissão diocesana Justiça e Paz. Nós que sabemos que este é um dos serviços da Igreja mais importantes no diálogo Igreja-Mundo. Existe o Conselho Pontifício Justiça e Paz, existe a Comissão Nacional de Justiça e Paz, e existem as Comissões Diocesanas de Justiça e Paz, todas interligadas entre si, e cada uma delas, quanto mais próxima está da realidade, portanto, as comissões diocesanas, mais particularizados são os problemas, e são questões, sobretudo, que dizem respeito à diocese. As comissões diocesanas ou nacionais do Conselho Pontifício têm por preocupação, porque são comissões e conselhos, tentar pôr em prática os princípios fundamentais da doutrina social da Igreja, nas suas várias vertentes, desde questões sociais de trabalho, da pobreza, da fome, da família, da economia, da ecologia, agora com a nova encíclica do Papa sobre o cuidado da nossa casa comum, a Laudato Si, tornou-se num tema de primeira página das questões sociais também. E, portanto, as nossas preocupações, a preocupação da Comissão Diocesana será certamente a aplicabilidade dos fundamentos da doutrina social da Igreja, que são os fundamentos daquilo que nós chamamos os direitos humanos, os direitos da pessoa humana, a dignidade da pessoa humana, em toda a sua vertente social, e que é uma das pedras preciosas do ensinamento doutrinal da Igreja neste momento, aquela em que a Igreja é ouvida por todo o mundo. Eu recordo-me perfeitamente de quando o Papa falava sobre questões de doutrina social da Igreja, o Papa já João Paulo II, Paulo VI, mas João Paulo II, recordamos-nos todos que a sua caminhada pela paz, pelo fim da cortina de ferro,
tudo isso teve um apoio à escala mundial extraordinário, e agora com o Papa Francisco, toda a sua luta contra a pobreza, toda a sua luta em favor da dignidade dos refugiados e dos migrantes, tem sido um exemplo extraordinário para o mundo inteiro. Está nesta nomeação há quanto tempo, neste cargo? A Comissão ainda está, há alguns tempos ainda está em stand-by. Ainda não temos todas as pessoas que desejávamos para fazer parte. Eu gostava que fizessem parte elementos não só da Ilha Terceira, mas de outras ilhas também, e isso torna-se um bocadinho mais complicado numa diocese tão descontínua como a nossa. E por motivos também de ordem logística e também de uma forma pessoal, não foi possível começar este ano logo no princípio. Estamos a tentar começar agora, dentro em breve, os nossos trabalhos, e efetivamente já fizemos algumas reuniões, mas foram sobretudo de preparação e algumas de formação, mas entrar em campo ainda não começou. E numa fase de arranque, quais são os projetos a curto prazo? Bom, uma comissão tem um parecer consultivo e isso não há, por enquanto, os projetos que podem aparecer são sobretudo projetos na ordem da formação, da organização de eventos e de formação das pessoas, que vão aparecer com certeza, mas ainda não está nada agendado neste sentido. Agora, os pareceres virão com os acontecimentos. Quando acontecer alguma coisa, pode ser pedido pelo Bispo Diocesano um parecer à Comissão Diocesana Justiça e Paz. A Comissão Diocesana pode intervir também sobre alguma, sempre em consonância com o Bispo Diocesano, alguma coisa que aconteça. Por exemplo, eu estou a pensar agora nessa questão da Amoris Laetitia, desta exortação apostólica do Papa Francisco sobre a família, a alegria do amor. Levanta aqui imensas questões, e é nesse aspecto do cuidado da família que nós eventualmente vamos fazer alguma intervenção. E também, certamente, embora sejamos uma região ultraperiférica, podemos dizer assim, é possível e é provável que venham ter connosco alguns refugiados. E nós também temos que intervir neste sentido, no sentido também de defender a dignidade dessas pessoas, que são pessoas humanas como nós. Nessa exortação pós-sinodal do Papa Francisco, justiça e paz são, aliás, dois conceitos base. O Papa Francisco veio mesmo aproximar a Igreja da sociedade atual? Sim, podemos dizer isso certamente, porque o Papa Francisco não só é um comunicador, ele é a própria comunicação. Ele tem uma capacidade de empatia que é tão importante para comunicar como conteúdo. A forma como se comunica é tão importante como aquilo que se comunica. E a grande inovação do Papa Francisco é a forma de comunicar. A proximidade, o estar com... Estamos a falar de um homem de sentimentos. É um homem de afetos. E que não os esconde. E que não são afetos forjados pelo cargo que ocupa, porque ele sempre foi assim. Se formos ver, quando ele era bispo, cardeal, quando era padre, sempre foi um homem de afetos e de proximidade, um homem do Sul, um homem que nasceu numa periferia de uma grande cidade, de um país, de uma região eminentemente não europeia nem norte-americana, uma região sensível e de alguma pobreza, e que a sensibilidade a essa pobreza e à injustiça social é grande, e ele olha para a Igreja não só como o caminho que leva o homem a Deus, mas sobretudo como o caminho que traz Deus ao homem. E é importante percebermos essa direção, porque Deus veio, não foi o homem que subiu ao céu. A encarnação é Jesus, Deus fez-se homem em Jesus. E esta deve ser a direção sempre da Igreja. Não é abrir as portas para que as pessoas entrem, mas abrir as portas para que a Igreja saia. E saia em missão. A Igreja em missão. A Igreja missionária é uma expressão muito própria dele. Aproximou da sociedade no sentido da comunicação, mas aproxima também das pessoas, sobretudo das pessoas mais pobres,
no sentido do compromisso. Cada carta que ele escreve, cada intervenção que ele tem, compromete-nos. Nós às vezes sentimos-nos mesquinhos e pequenos a cada intervenção que o Papa faz. Eu falo de nós, mas falo de mim como sacerdote, não mesquinho no sentido moral do termo, mas pequenino, porque a maior parte grande parte das intervenções que o Papa faz no sentido de nos comprometer, gravam cá dentro e dizem-nos, mas porquê é que eu não sou melhor? E essa é a melhor forma de passar a mensagem da Igreja, portanto? É a melhor forma de passar a mensagem da Igreja. É pondo-nos em causa também, olhando para fora e perceber que nós nunca estamos bem enquanto não sairmos, enquanto não entregarmos tudo, enquanto não dermos tudo o que pudermos para que o outro seja uma pessoa, para levarmos Deus a outro. E quando se diz levar Deus a outro, não é ensinar o outro a rezar apenas, é levar Deus a outro e levar-lhe dignidade de pessoa, de filho muito amado de Deus. E se ele é muito amado de Deus, deve ser muito amado por nós, porque nós somos o rosto de Deus. E devemos ir, estar lá, estar sempre lá. Que aspectos principais é que destaca desta exortação pós-sinodal do Papa Francisco? Em primeiro lugar, devo fazer uma ressalva. Há as mais mediáticas e, no seu prisma, no seu ponto de vista, quais são as mais importantes, que podem não ser as mais mediáticas? Sim, as mais mediáticas eram aquelas que já sabem. Pronto. Isto nasceu de um profundo diálogo e às vezes de algumas discussões, entre aspas, nos 2 sínodos que se fizeram sobre a família. E claramente entraram em diálogo as várias visões da Igreja, aquela que não quer perder a noção da santidade do matrimónio, mas nenhum dos intervenientes quer perder a noção da santidade, da indissolubilidade, da unidade do matrimónio cristão como um dos fatores fundamentais e pilares de uma sociedade, porque a família é a base da sociedade. Mas havia quem quisesse ficar apenas nisso e ressalvar apenas isso. E havia também aqueles que queriam olhar para os que ficaram de fora e que, por vários motivos, imensos deles sem a culpa, etc., ficaram perdidos. E o Papa, perdidos neste sentido, quer dizer, perderam ou ficaram de fora desta dimensão católica do matrimónio, nas chamadas situações irregulares, etc. O Papa Francisco tem uma máxima, que é uma máxima da Igreja: na Terra ninguém pode ser condenado para sempre. E uma máxima sacramental também, que a comunhão não é um prémio para os bons, para os bem comportados, mas é um remédio para aqueles que precisam. E todos nós precisamos. Isso parte de um princípio que ninguém tem direito a comungar. A comunhão é um dom gratuito de Deus, a nossa pequenez, a força, o caminho viático para o caminho, o alimento para o caminho, o maná de Deus. E o maná deve ser dado a todos aqueles que precisam dele e que o queiram receber, embora é claro que isso não é um direito, e todas as pessoas devem esforçar-se maximamente para receber a comunhão com dignidade. Isso tornou-se o aspecto mais mediático dessa questão e desta exortação apostólica, mas a resposta foi exatamente aquela que esperávamos. Devemos olhar para cada caso com caridade pastoral e não aplicar normas genéricas, nem modificar as normas que já estão, mas não podemos olhar para as pessoas com os olhos da lei apenas, mas com os olhos da misericórdia. Estamos a falar de uma igreja de maior inclusão, a atual. Certamente, mas isso é uma coisa que, na prática, em teoria, o Vaticano II é uma lufada de ar fresco. E tudo o que está a acontecer agora já tinha sido previsto ou anunciado no papel do Concílio Vaticano II, que é um evento extraordinário, um dos eventos mais extraordinários da história da Igreja, o Concílio Vaticano II. Só que o Concílio Vaticano II tem tido imensas dificuldades em ser posto em prática, não só pela dimensão universal da Igreja e
e pelas resistências que têm vindo a acontecer, mas porque o mundo, coincidentemente, e a partir daquela altura, entrou numa velocidade de cruzeiro muito superior àquela que tinha tido até então. E a mudança de valores radical, a velocidade com que o mundo caminha com as novas tecnologias, a disparidade de pontos de vista, a predominância da subjetividade têm sido problemas que têm impedido muito o Concílio Vaticano II de ser posto em prática. O Papa Francisco tem sido um homem de imensa coragem, com gestos proféticos, com gestos que colocam a Igreja na ponta da lança dos grandes problemas atuais, e eu estou a falar, entre outros casos, na questão dos refugiados, em que o Papa tem tido uma extraordinária intervenção, mas uma intervenção muito equilibrada, mas de coragem, uma intervenção profética, uma intervenção que não tem medo, e muitas vezes o medo disfarça-se de prudência. E estamos a falar da visita dele à ilha de Lesbos, à ilha grega de Lesbos. É um exemplo, e que trouxe consigo 12 refugiados para o Vaticano acolher. Estou a falar dos lava-pés que ele tem feito, lava-pés com refugiados. É simbólico, claro, não vai lavar os pés, não faz bem a ninguém, quer dizer, não mata a fome nem dá casas a ninguém. Mas é um gesto simbólico de alguém que quer que a Igreja sirva, independentemente da religião, seja ela qual for, porque a Igreja a Igreja é um farol para a humanidade inteira. A Igreja tem um projeto de Deus em mãos. E é um farol para a humanidade inteira. Não podemos confinar a Igreja aos católicos. A Igreja em missão serve também os não católicos, serve as outras pessoas, serve o mundo inteiro, sobretudo os mais pobres. Aos olhos da sociedade, as questões religiosas estão a travar este acolhimento dos refugiados em alguns países? É uma desculpa, digamos assim, para não se acolher refugiados? As questões religiosas, pergunto, do facto de eles serem muçulmanos, sim, eu tenho muito medo de e nós vemos através das redes sociais, nós vemos coisas que nos pomos as questões às costas. Há uma trumpização da Europa em relação aos refugiados. Trumpização, refiro-me a Donald Trump e à sua mística do medo e ao seu circo do medo, porque o que está a acontecer na Europa para já é que nós estamos a ser governados por crianças em grande parte, que cada um puxa a brasa à sua sardinha, à sardinha do seu país. E o grande projeto europeu de meados do século passado, das grandes figuras, dos grandes homens que quiseram construir um ideal europeu, parece que se está a perder, com consequências que nós não conseguimos prever. No meio disso tudo sofrem também os centenas de milhares de refugiados, para não dizer mais de 1 milhão de refugiados que já estão na Europa, que é um problema grave. Mas que precisa de uma solução, um problema que nos afeta a todos. E é grave, tomara que não houvessem refugiados, mas há-os. A gente tem-nos em mãos. Atirá-los para trás é um crime, porque crianças vão morrer, pessoas vão morrer, sociedades vão implodir. Este problema não se pode resolver apenas com um fechar de barreiras. Temos que dar dignidade a essas pessoas. Essas pessoas são pessoas que precisam de nós, precisam mesmo de nós. E não vale a pena criarmos tabus, dizer que eles vêm cá para violar as nossas mulheres, que vêm cá e que trazem infiltrados terroristas, que vêm para cá para tirar os nossos empregos, que vêm para cá, etc, etc. Isto são tudo falsas questões. Isto é tudo a técnica, a tática do medo, o circo do medo. Isto é o que de mais anticristão existe. Nós preferíamos que não houvesse refugiados. Primeiro porque vão trazer um bocadinho de incómodo. Nós vamos ter que partilhar com eles muitos espaços, mas devemos acolhê-los. Quereria dizer também, não havendo
refugiados, queria dizer que as terras deles estavam em paz. Agora estão a fugir da guerra e da morte. Se estão a fugir da guerra e da morte, nós temos que acolhê-los. Não temos outra hipótese, como cristãos. Não lhes é dada outra hipótese senão acolhê-los. Estamos agora a falar de uma sociedade açoriana com algumas dificuldades económicas e a repercussão mais imediata é a quebra da natalidade. Como é que a Igreja incentiva a natalidade nos Açores? O que se passa nos Açores passa-se na Europa, passa-se em Portugal, e este julgo que é o problema mais grave que a Europa enfrenta neste momento. A natalidade é uma questão da família, do casal, do indivíduo, das pessoas humanas, e nós não podemos obrigar ninguém a ter filhos. Também não podemos proibir ninguém, seria um absurdo ainda maior. Mas essa quebra de natalidade está a gerar, já começou a gerar, para já a inversão da pirâmide etária, e está a gerar toda a problemática que é uma problemática das questões sociais, que é o mundo do trabalho é cada vez menor para o mundo que precisa do mundo do trabalho, nesse caso as pessoas idosas que precisam de reformados e cuidados de saúde, que dentro de pouco tempo o Estado Social corre o perigo de colapsar por causa disso. Não são os imigrantes, até os imigrantes vêm melhorar um bocadinho, porque vêm trazer mão de obra. E não podemos entrar nesta linha de que eles vêm nos tirar os trabalhos. Porque nós, os açorianos, ajudamos a construir a América com a nossa imigração. E os Estados Unidos... Já estivemos do outro lado também. Já estivemos do outro lado da barricada. E fomos acolhidos. E às vezes não acolhidos. E sabemos o que é. E, portanto, não podemos, de maneira nenhuma, pôr essas barreiras medievais numa mentalidade do século XXI. Quer dizer, isso é uma coisa absurda. Agora, nós, os açorianos, há ilhas que estão a morrer. Quase todas as ilhas pequenas, à exceção da terceira... o último recenseamento de 2011 deu que São Miguel cresceu cerca de 2.000 habitantes, que a terceira cresceu cerca de 200 ou 300 habitantes e que o Corvo cresceu 4 ou 5 habitantes. Mais nenhuma ilha cresceu a nível populacional. Aumentou o número de imigrantes, mas muito mais problemático do que isso é as famílias não terem filhos. Tudo o que for incentivos aos filhos é bem-vindo. Mas... Essa é uma questão mais política do que espiritual? Sim, certamente é uma questão mais política no sentido lato da palavra, no sentido em que é uma questão da sociedade em que todos devemos intervir, todos devemos participar e todos nos devemos comprometer. Agora, não podemos impor às famílias cargos pesados e depois pedir a elas encargos económicos pesadíssimos e o medo do futuro constantemente, o medo do futuro, porque há demasiado presente, há pouco futuro. E as pessoas, quando têm medo de futuro, não têm filhos para lançá-los ao medo. E hoje em dia o que se passa é uma pessoa não tem filhos, tem um filho, tem 2 filhos, já é muito, porque não sabe. Nós não sabemos o que é o amanhã. Aí há 30, 40, 50 anos, todos tínhamos essa consciência de que o amanhã seria melhor. Hoje não sabemos. Ninguém sabe. Antes, pelo contrário, a esperança está-se a apagar. A esperança do amanhã está-se a apagar. Nós estamos a ficar uma sociedade envelhecida antes do tempo, porque temos medo do amanhã. Isso é uma coisa que... O jovem é aquele que acredita no amanhã. Ser jovem é ter o amanhã consigo. Mas os nossos jovens também têm medo do amanhã. Padre José Júlio Rocha, muito haveria para falarmos sobre estas questões de justiça e de paz social. Ele que é o presidente da Comissão Justiça e Paz. Obrigada por ter vindo, antes de mais, a este espaço de rádio da Igreja Açores. E nós regressamos na próxima semana com mais atualidade e com mais um convidado especial. Igreja Açores, o programa com a atualidade da Diocese para ouvir aos domingos, ao meio-dia, na sua Antena 1 Açores.